eu sou a Kátia Parente e esse é o programa Cabernet Literário da TV Humana. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história de um vinho ícone de Portugal. É um vinho super reconhecido. Eu já falei aqui em outro episódio do Peramanca, se vocês não assistiram, procurem lá sobre o Peramanca. E hoje eu vou falar do outro vinho chamado Barca Velha, que junto com o Peramanca formam os dois vinhos mais caros e mais ícones de Portugal. E por que Barca Velha? Onde é produzido Barca Velha? Da onde veio esse nome? Pois bem, o Barca Velha é um vinho produzido pela Casa Ferreirinha, que hoje é produtora de diversos vinhos em várias quintas ali da região do Douro. Conhecida como Casa Ferreirinha, se vocês procurarem por esse nome, vocês vão ver que tem vinhos muito bons. Alguns não são tão caros quanto o Barca Velha, tem vinhos bem interessantes, como por exemplo o Esteva, o Papa Figos, que são vinhos muito bons e um preço um pouco mais razoável. Pois bem, o Barca Velha era produzido antigamente na região do Vale do Meão, que era uma quinta que foi construída, foi produzida lá, plantada as vinhas, por uma mulher chamada Antônia Adelaide Ferreira. Pois é, uma mulher. Ela foi uma mulher visionária, uma das primeiras mulheres empreendedoras ali de Portugal. Ela é conhecida inclusive como uma das 10 mulheres empreendedoras do mundo de diversos negócios de Portugal. E ela já tinha algumas quintas que eram da família, ela já comandava ali alguma produção de vinho, ela já cresceu nesse meio, ela já conhecia o mundo dos vinhos. Ela se casou e o marido ajudou, né, ajudava nessa produção e tudo mais, só que ela ficou viúva muito cedo. O marido dela faleceu, ela tinha 2 filhos na época, que aliás ele faleceu, também gerou uma outra lenda em Portugal, que né, todo mundo fala que é lenda, mas que tem um fundo de verdade. O que aconteceu é que os dois eles estavam numa viagem de barco, né, e sofreram um naufrágio, e ele afundou por conta das moedas de ouro que ele carregava nos bolsos da roupa. Então ele não conseguiu vir para a superfície por causa do peso das moedas que ele carregava nos bolsos e afundou. E ela, por sua vez, conseguiu vir para a superfície por conta das grandes saias do vestido, que as grandes saias, que ela usava muitas saias, né? As mulheres usavam aqueles vestidos enormes e tal, e esse vestido ajudou com que ela boiasse, então ela conseguiu sobreviver ao naufrágio. E por conta disso, ela viúva, foi quem começou a comandar os negócios da família. E como ela era uma mulher visionária, ela já enxergava que a região do Douro tinha muita qualidade nos seus vinhos, porque a Casa Ferreirinha fica na região do Vale do Douro. Quem conhece Portugal e teve a oportunidade de ir para lá deve saber do que eu estou falando. É uma região maravilhosa. Se você não foi, eu sugiro que vá visitar. É uma região que ela é construída, tem o Rio Douro e as montanhas em volta, ela foi toda recortada em degraus. E esses degraus são as estradas por onde passam os produtores, né, as pessoas que cuidam das vinhas, né, das videiras. E inclusive não entra maquinário, toda a colheita, toda a produção é tudo manual, por conta do terreno. E é inclusive uma região que é patrimônio da Unesco. Ela foi reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco, porque é uma região totalmente diferente de outras regiões produtoras de vinho. E também porque tem uma história secular, né? Afinal de contas, a região do Vale do Douro já produz vinhos desde 1600, até antes, né? 1500, por aí. É uma região que já produz vinho desde sempre lá em Portugal, né? E o que acontece é o seguinte, a dona Adelaide, né, a dona Ferreirinha, ela enxergou num pequeno pedaço de terra uma grande oportunidade. Ali, o Vale do Meão tem esse nome porque fica no meio, no meião mesmo, de 2 margens do Rio Douro. Mas como que é possível, né? Uma ilha? Não, o que acontece é que é uma região que o Rio Douro, ele corre e ele faz uma curva, como se ele mudasse de rumo. Ele, ao invés de correr pro lado do mar, né, do oceano, ele faz a curva como se estivesse voltando. E no meio dessa curva é que está o pedaço de terra conhecido como Vale do Meão, que era improdutivo, era uma região que não tinha nada de cultivo, de coisa nenhuma da agricultura, nada. É uma região totalmente pura. Inclusive, ali naquela região, nesse curso do rio, né, Douro, existia uma barca que fazia o transporte de passageiros para esse lugar, para as pessoas irem lá colher lenha. Era só isso que se produzia ali. Então a barca fazia esse trajeto, levava passageiro e trazia passageiro somente para pegar lenha. E isso, inclusive, foi o que deu o nome ao vinho, Barca Velha, que depois, quando o Nicolau Almeida, que é
o enólogo, né, que foi o produtor, Nicolau de Almeida, ele foi o criador do Barca Velha. O Nicolau fez o Barca Velha a partir das vinhas produzidas inicialmente ali no Vale do Meão, que foi aonde a dona Ferreirinha construiu uma quinta, a Quinta do Vale do Meão, que inclusive é o nome de outro vinho. Se vocês procurarem, vocês também vão ver que não é um vinho muito barato, mas é um vinho de excelente qualidade. Quinta do Vale do Meão, que eram as vinhas, né, as videiras também responsáveis pela produção do Barca Velha. Só que hoje o Barca Velha ele é produzido na Quinta da Leda. Eles transferiram a produção para as videiras dessa região do Quinta da Leda. E hoje o vinho que se chama Quinta do Vale Meão é que é produzido só ali naquela região. Mas serviu como história para, né, dar um nome ao Barca Velha, por conta dessa barca que levava e trazia os passageiros. Agora, o mais interessante de toda essa história é que a dona Ferreirinha, ela realmente era visionária. Ela se casou novamente, o segundo marido dela ajudou ela a comprar várias quintas, vários terrenos, que já eram produtivos, alguns, outros não, mas ela enxergou essa possibilidade. Tanto é que o patrimônio da Casa Ferreirinha é gigante. Inclusive existe até uma casa de repouso em Portugal, que é uma região ali perto do Douro mesmo, que é uma casa de repouso que tem o nome dela, Casa de Repouso Dona Antônia Adelaide Ferreira, porque ela ganhou muito dinheiro com essa negociação dos vinhos que ela fazia, e tudo ela investia no negócio dela, na empresa, e fazia doações. Ela ajudou muita gente que era trabalhador dela, pessoas de vilas da região, vilarejos, né, ali de Portugal. Ela ajudou muita gente, então ela ficou conhecida como uma benfeitora da região. Ela não só ganhava dinheiro para a família, ela pegava esse dinheiro e investia na população. Por isso, inclusive, que ela está na lista do nome das 10 mulheres mais ícones de Portugal, né? Ela foi realmente uma visionária. E isso eu tô falando, gente, do século XIX, né? Ela nasceu no início do século XIX, faleceu em 1896, ela faleceu. Ou seja, ela teve aí uma vida bem intensa, né? De negócios e empresas, de administração e tudo mais. Ela foi realmente uma mulher muito interessante. E ela tinha tanta visão que quando começou o problema da filoxera, que foi um fungo, né, que acabou devastando a raiz das videiras de vários lugares da Europa, inclusive do Vale do Douro, o vinho do Porto, inclusive, foi muito prejudicado por conta da filoxera, ela teve a visão de ir para a Inglaterra, pesquisar como poderia evitar, como poderia acabar com esse fungo. Porque estava gerando um problema gigantesco para quem era produtor de vinho, né? Os negócios estavam falindo, as pessoas não tinham mais como produzir vinho, que é um produto que é considerado alimento na Europa, inclusive. E ela foi para a Inglaterra pesquisar como podia tratar isso, e foi ela uma das primeiras pessoas que começou a utilizar a raiz das videiras americanas. Então ela começou com a realização do enxerto, que é o uso da raiz das videiras americanas, que são resistentes à filoxera, e enxertava a uva das castas europeias. Então aí que começou a produção de uva a partir de enxerto, que aliás é utilizado quase na Europa inteira hoje como prevenção desses fungos que devastaram boa parte da produção. E por conta disso, de outras pragas também que tiveram, ela já enxergou que seria um problema e ela comprou vários litros de vinho por um preço razoável. Quando veio o problema da crise, né, do vinho, ela tinha esses vinhos guardados e ela vendeu isso por um preço lá em cima, porque era ela só que tinha esses vinhos. Ela teve essa visão de comprar, tipo bolsa de valores, né, gente, do vinho. Ela conseguiu enxergar isso, comprou os vinhos por um preço baixo. Quando veio a crise, que só ela tinha os vinhos, ela vendeu tudo e conseguiu gerar uma boa grana com essa venda. E essa grana ela investiu na empresa, na Casa Ferreirinha, e também investiu no cuidado de pessoas da região, em construção de escolas, de hospitais. Ela fez muita coisa boa, por isso inclusive que ela é tão reconhecida. Dizem que junto com o Marquês de Pombal, ela é um dos nomes ícones da região do Vale do Douro. E por que o Marquês de Pombal? Isso é uma boa curiosidade, porque foi ele quem ajudou a determinar a região de denominação de origem controlada, a região DOC, que é uma região do Douro.
porque os vinhos do Porto, para serem chamados de vinhos do Porto, só podem ser produzidos na região do Vale do Douro, que tem essa denominação de origem controlada, um terreno que é determinado, né, tem ali a delimitação direitinho do terreno, e só pode ser produzido ali. Se ele for um vinho fortificado, como é o vinho do Porto, produzido em outra região, ele não pode levar o nome no rótulo de vinho do Porto. Depois a gente faz um outro episódio, um outro vídeo falando um pouquinho sobre a história do vinho do Porto, que é também muito interessante. Ou seja, o Marquês de Pombal ajudou com essa denominação aí da DOC, denominação de origem controlada, registrou a região, e a Dona Ferreirinha, anos depois, concretizou mais ainda essa região com a produção dos vinhos da Casa Ferreirinha, que inclusive tem vinhos do Porto, da Casa Ferreirinha, que são simplesmente divinos. São os chamados vintage, os vinhos vintage. Tem vários vinhos bons, mas os vintage são excelentes, que são envelhecidos e tal. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Pois bem, a Casa Ferreirinha hoje é reconhecida como uma casa de produção de vinhos espetaculares, e a dona Antônia Adelaide Ferreira foi a mulher que idealizou tudo isso. E os herdeiros dela, os filhos, depois tem o trineto dela, que comandou também todo o negócio, e no começo do século XX foi quando o enólogo Nicolau de Almeida produziu o Barca Velha a partir das vinhas produzidas lá na região do Vale do Meão. E o Barca Velha é um vinho que é, assim como o Peramanca, é o vinho produzido com safras especiais. Não é todo ano que sai um Barca Velha, por isso que ele é tão caro. É um vinho que tem que ter características específicas a partir das uvas, do clima daquele ano, como foi a colheita, tudo. É uma análise super criteriosa para saber se aquele vinho vai levar o rótulo de Barca Velha. E o preço, gente. Agora vem a parte mais importante. Quanto custa uma garrafa de Barca Velha? Assim como o Peramanca, o Barca Velha também custa na casa de 6 a 7 mil reais. É um vinho realmente para poucos consumirem. Mas se você tiver oportunidade, experimente um Barca Velha, porque você não vai se arrepender. É um vinho muito bom. E além de tudo, tem uma história por trás, que é das barcas que iam e vinham carregando passageiros. E a visão de uma mulher que foi empreendedora no século XIX. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde a gente se fala para trazer novos episódios e novas histórias do vinho.